Bem-vinda, professora Maria Carlotto, tudo bem? Oi, Dri, tudo bem? Henrique, Sinara. Eu estava ouvindo aqui vocês nos bastidores. Bom dia. Então, já vamos começar. Você acompanhou essa história aí da taxa de juros, mas eu queria perguntar para você, vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar sobre Estados Unidos. A que você atribui a derrota do Partido Democrata, a derrota da Câmara e a vitória de Trump? Bom, primeiro assim, né? Acho que um ponto importante, só para a gente qualificar, né, o que aconteceu, houve uma redução do comparecimento às urnas. Acho que esse é um ponto importante, porque isso também aconteceu nas eleições municipais aqui em São Paulo. Né? Você tem um desengajamento do processo político. Né? Só para a gente ter uma, assim, para dar dimensão, o Trump teve, depois eu precisaria conferir, mas eu tenho a impressão que ele teve quase 10 milhões de votos a menos. A Câmara, idem, os democratas, idem. Ou eles somados tiveram. Mas a gente está falando de um percentual de redução da ordem de milhões de votos no país inteiro. E isso é importante, a meu ver, para entender o que aconteceu, porque houve, sim, um aumento ou um engajamento na eleição do Trump. Né? Isso, a meu ver, tem a ver, em primeiro lugar, com a situação econômica dos Estados Unidos, com uma miragem que certos setores da elite política têm com estatísticas, né? Ou seja, a ideia de que o PIB está crescendo, que nos Estados Unidos, de fato, está acima da taxa de outras economias em desenvolvimento, né? Desenvolvidas, perdão. A inflação, o desemprego caindo, assim, são indicadores positivos, mas que são positivos para os técnicos de economia. Né? Para o povo, né, para a população, importa não a taxa de desemprego, mas a qualidade dos empregos. Né? Não o crescimento, mas o poder de compra, então a inflação. Então, tem uma questão da situação econômica que foi mal compreendida, né, no debate dos Estados Unidos, porque subestimaram o impacto da inflação pós-pandemia e a inflação gerada, inclusive pelas políticas econômicas começadas pelo Trump, né, de protecionismo contra a China, que era a principal importadora e que fornecia uma série de bens de consumo a um custo mais baixo. Então, as políticas do próprio Trump ajudaram a gerar inflação, né? A pandemia aprofunda isso, e o resultado é que as pessoas têm uma sensação da situação econômica muito ruim. Né? Eu acho que isso existe um paralelo com o Brasil. Os indicadores econômicos são positivos, mas a percepção da economia, não. Então, acho que esse é um primeiro elemento. Um segundo elemento, então, houve um engajamento com o Trump nesse sentido. Um segundo elemento tem a ver com a própria dinâmica política da extrema-direita estadunidense. Ela mobiliza, ela usa as redes muito bem, o Trump não cede, ele não recua. Né? Então, ele manteve, ele conseguiu, não obstante tudo o que aconteceu, né, dos processos, das derrotas, ele conseguiu manter a sua base a sua base militante muito mobilizada. Então, isso também contou. Um outro aspecto que eu acho que é bastante relevante foi o próprio atentado, que gerou muita mídia para ele. A gente depois subestimou um pouco isso, mas na época do atentado, os analistas políticos consideravam que o Trump estava eleito. Né? E isso, de fato, se confirmou. E o último aspecto, que aí tem menos a ver com o engajamento em torno da candidatura do Trump, e sim com um desengajamento em relação à candidatura democrata, é que os eleitores democratas eles se frustraram muito com o mandato do Biden. E se frustraram, a meu ver, em dois aspectos importantes, né? E eu estou falando dos democratas militantes. O primeiro aspecto relevante, né, que gerou esse desengajamento, é a política externa, e especialmente o genocídio em Gaza. Se subestimou o impacto que isso teve sobre setores importantes do eleitorado democrata. E, a meu ver, isso explica por que houve uma taxa de não comparecimento de democratas tão alto. Eles não quiseram votar no Trump, mas também não foram votar na Câmara. E o segundo aspecto importante é que o Biden, a gente acompanha pouco, né? O que acontece no cotidiano político dos Estados Unidos, mas ele deu, na metade do seu governo, uma guinada muito neoliberal. Então, no início, tinha a política de neoindustrialização,
um conjunto de pacotes de benefícios sociais, e ele foi reduzindo isso até para financiar a guerra na Ucrânia e em Gaza. E isso impactou muito a base militante dos democratas. Então, eu acho que esse cenário é complexo, né? São muitos elementos, mas eu acho que isso é o principal. Né? Que assim, eu resumiria numa palavra, né? Numa incompreensão do peso que essa economia política e geopolítica internacional cumprem no condicionamento do voto. Eu fiquei impressionada com algumas análises feitas e dados mesmo reais sobre a questão da transfobia, do uso da transfobia pelo Donald Trump, né? Então, o que se falou? Que muitos eleitores fizeram uma pesquisa dizendo que tinham eleitores dizendo que existe uma atenção exagerada em relação à questão transgênero, e o Trump, na reta final, assumiu totalmente uma transfobia horrorosa, que ele fazia propaganda dizendo não estamos preocupados com ele ou ela, estamos preocupados com você. Né? Disseram também, professora, que foi a eleição mais anti-LGBT da história. Então, assim, tem uma guinada aí da extrema-direita para se assumir LGBT-fóbico e transfóbico. Né? Você observou esse aspecto? Então, isso explica, acho que esse é um ponto importante, o voto masculino no Trump. Né? Assim, houve, como eu mencionei, né, um desengajamento de setores que votam tradicionalmente no Partido Democrata, né, e um engajamento de um eleitorado trumpista, inclusive de jovens, homens jovens, você estava até comentando isso, né, que se identificam muito com esse discurso. Agora, um ponto importante que eu acho que a gente precisa mencionar é o seguinte: uma leitura, acho que superficial desse fenômeno atribui, né, esse aproveitamento, né, de sentimentos machistas, racistas, LGBTfóbicos, transfóbicos pela extrema-direita, né, como um equívoco da parte de setores da esquerda que pautam a questão das mulheres, a questão dos direitos sexuais, né, da luta pela igualdade racial e assim por diante, que é aquele discurso de que o problema é do identitarismo. Eu acho isso um equívoco de interpretação completo, né? Porque o que acontece, assim, o que eu vejo, na minha opinião, essas pautas, especialmente a questão racial e a questão de gênero, mas também dos direitos reprodutivos, elas têm uma dimensão que envolve a identidade, né? E, portanto, uma maior representatividade desses setores, e a Câmara representaria isso, né, como candidata, mas isso é uma dimensão importante, mas essa não é a dimensão principal dessa pauta. Quando a gente fala do Black Lives Matter, ninguém está falando de identidade, pessoal. A gente está falando de direito de vida e morte. É uma questão assim, primeiro, né, de que envolve nos Estados Unidos, não, mas no Brasil, a maioria da classe trabalhadora, porque a maior parte da classe trabalhadora brasileira é de pretos e pardos. Eu acho que, então, assim, nós não estamos falando de minorias, estamos falando de maiorias. E de mulheres, que também são a maioria, aí sim, nos Estados Unidos e no Brasil. Então, eu acho que a gente, assim, a extrema-direita, ela consegue catalisar e mobilizar o voto de minorias, porque nos Estados Unidos, os brancos, homens, são minoria já da população, quando compara com as mulheres, com os latinos e com a população negra. Então, eles mobilizam muito esse setor, e os setores progressistas, né, aí fazendo um paralelo com o Brasil, a esquerda, ela não consegue mobilizar na mesma medida as maiorias, porque ataca essas pautas como identitárias, quando, na verdade, devia abraçar essas pautas e propor políticas que impactem a vida dessas populações, né? Não só e aí não na chave apenas da identidade, embora a identidade seja importante, política, né, de representação, tudo isso é importante, mas não é o essencial. Quando a gente fala de pauta de mulheres, pauta, né, da população negra, nós estamos falando de, em primeiro lugar, mais emprego de melhor qualidade, escola pública, creche pública, sistema de saúde, porque são as mulheres que cuidam
né, das pessoas, estão sem sistema de saúde, elas têm mais trabalho, né? Políticas de igualdade salarial, igualdade... Então, nós estamos falando de políticas clássicas da esquerda, que não são pautadas com a prioridade que essas questões demandam. E aí a extrema-direita, por sua vez, mobiliza, né, em torno desse pânico moral, dessas questões, o seu eleitorado. O que aconteceu nos Estados Unidos, na minha opinião, não pode ser assim, descontextualizado de uma redução do comparecimento às urnas. Porque, senão, a gente gera uma ilusão de que quem elegeu Trump foi a maioria da população, e não foi. Não foi, porque se a gente somar os votos na Câmara e as ausências, lembrando que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, então o comparecimento precisa depois checar, mas eu acho que não chegou a 60% do eleitorado. Então, se somar os votos na Câmara e os que não compareceram, nós estamos falando da maioria da população. Ele teve menos votos agora do que na última, né? Que ele ganhou. Falaram. Isso, exatamente. E aí, por isso que eu disse que a gente não pode ler essa eleição sem olhar para o desengajamento dos democratas. Quem derrotou a Kamala Harris foram os democratas que votaram em Biden e não compareceram para votar agora. Muito mais do que os que eventualmente migraram, porque eu acho que isso não foi um movimento tão significativo, embora tenha os latinos, ele capturou uma parte. E esse movimento tem, mas ele não explica a derrota. Na minha opinião, não explica a derrota da Câmara. Embora seja importante, tenha que compreender, não é isso que explica. Henrique. Não, eu queria saber da Mai. Boa tarde, Maria. Eu entendi, ela deixou muito claro que essas questões que envolvem, no caso, por exemplo, da população negra e parda no Brasil, nem minorias eles formam a maioria, na verdade, porque tem ali uma composição gigante, sobretudo nesses estratos do meio da pirâmide para baixo, sobretudo na base da pirâmide. Mas parece que existe um outro lado também, né, Maria? O primeiro deles é o seguinte, essas pessoas parecem não terem a percepção, a consciência de que elas são essas pessoas pretas e pardas, a começar por aí. Elas mesmas não conseguem entender isso muito bem, porque se entendessem, entenderiam que essas propostas políticas seriam voltadas para benefício delas. Mas a pergunta é nesse sentido, mas não é exatamente sobre isso. Eu queria saber o seguinte, essas pautas voltadas, por exemplo, a direitos reprodutivos, a direitos da mulher, enfim, tudo isso que a gente discutiu, achei que você disse que a esquerda deveria, inclusive, aprofundar muito mais, porque isso é o que traz o eleitorado progressista, uma marca do progressismo como um espectro, né, dentro como um setor do espectro político. Mas como é que a gente faz para anular a aversão que essas pautas produzem em grande parte da população? Eu tenho um pouco a impressão, às vezes, que o movimento progressista está enfiado dentro de uma areia movediça muito complicada, porque quanto mais a gente reafirma pautas de esquerda, quanto mais o presidente grita que os juros da economia, os juros básicos, a Selic não pode subir, eles têm que baixar, quanto mais a gente grita que a polícia não pode matar indiscriminadamente porque ela deve agir com respeito com o cidadão, cada vez que a gente grita e berra mais que um homossexual deve ser respeitado porque ele é um cidadão como qualquer outro e um sujeito que deve ter todas as... Cada vez que a gente faz isso, parece que a caixa de ressonância dá um sinal invertido. A situação vem piorando cada vez mais. E eu acho que, por exemplo, se a gente observar os números da eleição municipal em São Paulo, foi muito isso. Né? Foi muito isso. A gente bateu num teto ali que não ultrapassou, e essas pautas morais e essa interpretação grotesca e horrorosa que a extrema-direita dá para essas pautas, enterram. O que a gente faz? Porque assim, eu não tenho dúvida de que isso é importante e que esse seria o mundo ideal. Mas me parece que a insistência nesses pontos vem colocando a gente numa posição de vulnerabilidade cada vez maior eleitoral, não? Vamos por partes. Dizer que assim, os negros não se entendem negros. Se a gente olha os dados da eleição em estados chaves dos Estados Unidos, essa informação não se confirma. O voto dos negros... Não, me referi aos negros brasileiros. Desculpa, estava falando tudo aqui. Também foram eles que deram a vitória para o Lula, assim como foram as mulheres. O gênero e a raça hoje são as variáveis mais importantes de condicionamento do voto. Então, assim, eu acho que há sim uma consciência política. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Nos Estados Unidos, isso foi mais explícito ainda. A taxa de voto dos negros nos democratas foi de 85%. Das mulheres foi de 50%. Das mulheres, aliás, foi 53%, né, nos democratas,
ao passo que os homens, nos democratas, votaram em 42%. Quem, assim, então, do ponto de vista mais estrutural, se a gente considerar voto, né, do mesmo jeito que a gente olhava no início da década, no início do século XXI, para renda e escolaridade, e dizia o voto do Lula vem do supra. Houve uma mutação que nós precisamos compreender. Os condicionantes do voto hoje são gênero, raça e segue. Escolaridade e renda também são importantes, mas menos do que gênero e raça. Então, eu acho que tem um ponto que a gente... isso a gente precisa compreender. E isso tem a ver não com identidade, não com questões morais, mas com questões econômicas e estruturais. As mulheres não querem mais fazer o trabalho reprodutivo de graça. E aí, quando a extrema-direita faz todo aquele discurso de que as mulheres têm seu lugar em casa, as trade wives e tudo mais, isso tem a ver com a economia política. Quando o Narciso, vocês estavam comentando, né, privatiza escolas para cemitérios, gente, isso é economia política. Porque se a qualidade cair muito, se a gente perder vaga em creche, quem é que vai cuidar das crianças? Então, assim, já tem uma série de questões hoje que não são morais. E aí eu vou para a segunda parte da minha pergunta, né? Assim, não sou só eu, tá? Existe um conjunto de mulheres da esquerda brasileira. Vejam a entrevista maravilhosa da Manuela Dávila no Opera Mundi há 2 dias atrás. Então, são várias mulheres que estão tentando dizer, pessoal, tem uma questão da economia política, né, do trabalho, da vida das pessoas. Né? O Black Lives Matter é sobre morrer ou não. Porque a taxa de mortalidade, né, a expectativa de vida dos jovens pretos no Brasil é muito menor do que os jovens brancos. Então, não é uma questão moral, no sentido de o tema do aborto. Quem põe o tema do aborto, embora ele seja importante, né, mas quem põe em primeiro plano é a extrema-direita. Nós temos que responder para a extrema-direita: vocês querem discutir aborto? Eu quero discutir vaga em creche. Para as crianças que nasceram, quem é que vai cuidar? Somos nós, mulheres de graça, ou o Estado vai comparecer? Vocês querem discutir transfobia, enfim, ele? Eu quero saber, nós queremos discutir o direito de vida dessas pessoas. Então, a gente tem que saber responder com as nossas pautas, com as nossas... E que, veja, de novo, eu não acho que a questão moral, identitária, de representatividade, né, ter mais mulheres na política, eu acho que isso tudo é super importante, né? Só quem é mulher na política sabe o que é ser mulher na política. Então, claro que mais mulheres é legal, ajuda, né? A gente não pode fechar a porta para esta pauta, inclusive porque ela traz setores liberais que estão na nossa frente ampla. Então, não acho que a gente tem que dizer isso não é importante. Mas o centro da agenda não é esse. O centro da agenda é um conjunto de políticas públicas, né, que cuidem da vida, da qualidade de vida, né, das pessoas. Vaga em creche, vaga em escola pública, hospitais públicos, aposentadoria, que é absolutamente fundamental, né, porque uma política de aposentadoria robusta, né, ela faz com que a gente tenha um sistema, né, uma autonomia, melhor dizendo, né, de uma população que trabalhou a vida inteira e que não precisa depender de outros. E depender de outros significa depender, sobretudo, de mulheres. Então, eu acho que tem aí todo um debate, toda uma agenda que essa questão, né, dos identitários, né, só nos atrapalha, porque a gente discute nos termos em que a extrema-direita colocou para a gente. Agora, eles usam essa estratégia muito bem, né? Porque parece que é uma pauta da esquerda, né? Que a esquerda só tem essa pauta. Tem, né? Que determinou o voto no Trump, gente, no nível que foi. Não, essas questões, elas mobilizam, elas servem para mobilizar um núcleo duro, isso é verdade, né? Formado de homens brancos conservadores. Mas o voto no Trump tem muito mais a ver com a proposta que ele faz de reindustrialização, né? E por meio de reindustrialização suja, né? Porque qual que eu até escrevi um texto há uns meses atrás apontando isso, o cerne do projeto político do Trump, do que ele está propondo, qual que é o núcleo duro? Não tem nada a ver com essas questões. O núcleo duro os preços estão muito caros,
né? Porque os Estados Unidos estão abrindo mão de uma energia barata que está no subsolo americano, que é petróleo. Então, qual foi a palavra de ordem dele, tanto no discurso da Conferência Republicana quanto no discurso da vitória? Drill, baby, drill. Vamos perfurar poços de petróleo, porque isso reduz o custo dos bens, né? Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, são 3 pontos, nenhum deles está ligado à questão moral. Então, esse é o primeiro ponto, redução da inflação. O segundo, reindustrialização. Então, também no discurso da conferência, no discurso da convenção e no discurso de posse, ele disse que vai trazer fábricas, que ele vai fechar fábricas dos Estados Unidos no México, vai trazer para os Estados Unidos, né, as fábricas americanas no México, trazer para os Estados Unidos, que ele vai trazer fábricas até chinesas para os Estados Unidos. Então, ele tem essa coisa da reindustrialização, que atrai muito o voto da working class americana, que perdeu, né, com o processo de desindustrialização do neoliberalismo. E, por fim, o terceiro ponto central do programa político do Trump é a deportação em massa de imigrantes para proteger o trabalho para americanos, né? Então, veja, embora essa questão moral possa ter cumprido um papel, ela não foi o centro do debate americano. Não foi sobre isso a eleição dos Estados Unidos. Né? A gente constrói um pouco esse espantalho, né? Porque aí a gente consegue, na minha opinião, tem uma hipótese que a gente consegue devolver a agência para o nosso lado. Se a gente tivesse feito alguma coisa diferente, não pautada essas questões, o resultado teria sido outro. Mas eu não acho, assim, eu acho que isso é uma miragem, sobretudo para quem acompanhou o debate nos Estados Unidos. O ponto número 1 foi a economia e as soluções que o Trump dá para a encruzilhada econômica dos Estados Unidos. Agora, para o Brasil, qual é o exemplo que essa eleição nos dá para esses próximos 2 anos, 1 ano e meio, né? Porque depois de 2026, até depois de agosto, já é campanha, né? De julho, para pensar 2026, né? E uma reeleição, se for o Lula, né? Provavelmente, porque, enfim, é o que está se colocando aí para 2026. Qual exemplo a eleição dos Estados Unidos nos dá? Acho que, em primeiro lugar, que é preciso mobilizar a sua própria base. Esse é um primeiro ponto. A base precisa estar mobilizada, disposta. Oi? Vocês estão me ouvindo? Opa. Travou aqui para vocês? Normal. Agora voltou. Tá. Travado. Eu ouço, continuo ouvindo normal. Então, acho que a primeira coisa que essa eleição ensina é que é preciso mobilizar a própria base. Né? Ou seja, você tem que ter a sua base mobilizada para comparecer às urnas, para garantir voto, para virar voto. Então, o governo precisa ser menos... assim, se mover numa frequência, vou colocar nesses termos, né? Se mover numa frequência um pouco acima do que está. Né? Eu acho que isso é um grande aprendizado que a gente tem que ter, já faz tempo, com a extrema-direita. Veja, olha a eleição de São Paulo. Né? Quando o Guilherme Boulos subiu a frequência, né, naquela última semana, ele engajou a militância e ele começou a virar voto. Isso foi percebido. A gente fazia, o resultado não foi tão bom, mas poderia ter sido muito pior. Todos os trackings e todas as pesquisas de opinião captaram um aumento de voto e uma queda do Nunes por conta só dessa intensificação, né, da disputa. Então, eu acho que você tem que subir a frequência. Essa ideia de uma política fria, né? Eu acho que foi o que os democratas apostaram também, na normalidade democrática, na estabilização, né? Eu acho que isso é um problema. Mas o principal aprendizado, a meu ver, é a centralidade da economia. Eu acho que tem uma centralidade da economia, e a centralidade da economia passa por avaliar a percepção das pessoas. Né? E não os indicadores, de novo, frios, que a gente tem para dizer que realmente a economia está melhorando. Tem vários indicadores, eu posso falar vários. Né? Acho que talvez o mais relevante seja o crescimento da indústria, né, que está acontecendo no país. Então, tudo isso é muito positivo. Né? Só que isso não se reflete numa percepção da melhoria das condições de vida. Né? E isso se liga, a meu ver, ao terceiro
aprendizado, e que aí eu acho que é o mais importante, porque é o que está na nossa governabilidade, né? Que é o arcabouço fiscal, né? Da maneira como ele foi desenhado, ele foi pensado como uma estratégia, na minha opinião, tá? Para reduzir os juros. Ou seja, era um trade-off, né? O governo apresentava uma política consistente de redução do déficit e você teria uma redução dos juros, que inclusive ajuda a reduzir o déficit. Só que isso não aconteceu. Pelo contrário, a gente acabou de ver ontem o aumento dos juros, o Brasil com o terceiro maior juros do mundo. Então, o arcabouço fiscal, que foi pensado para um contexto de redução de juros e abertura de espaço fiscal, ele se reverteu no seu contrário. Então, o pacote, assim, o governo, se daqui até 26, né, não encontrar espaço fiscal para fazer políticas públicas muito mais robustas, eu temo que a gente vai enfrentar uma eleição muito difícil. E se a gente chegar no último ano do governo Lula, o governo Lula mal avaliado, pode ser que o Lula sequer seja candidato. Então, esse cenário extremamente difícil, que assim, o que está mais na nossa governabilidade, na minha opinião, né, seria lidar com a questão fiscal de uma outra maneira. Maria, eu queria te agradecer pela entrevista, muito obrigada pelas análises aqui hoje. O pessoal aqui tem muitos comentários elogiando, dizendo aqui, Terezinha, Maria expressa o pensamento das mulheres da população negra, da comunidade LGBT, que estão na luta diária pela sobrevivência. Quem não consegue entender isso precisa revisar o seu lugar de olhar. Muito obrigada, então, por compartilhar aqui. E até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Maria. Obrigada.